bom dia para você, uma ótima terça-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nessa terça nós vamos falar sobre purificando o templo. Lembra lá na nossa tirinha do sábado, que tem duas cenas na tirinha? A primeira é sobre o milagre, que foi ali na festa de casamento, que nós já falamos um pouquinho no domingo e na segunda. E hoje, terça, nós vamos falar sobre a segunda parte da tirinha, que é a purificação do templo. Quando João, ele fala ao longo do livro a respeito das coisas que Jesus faz como sinais, ele quer que a gente tenha um único objetivo, ele quer que a gente tenha uma única compreensão, que é o quê? Entender que tudo isso que Jesus fazia, todos esses sinais que Jesus fazia, eram com o propósito de desenvolver a fé das pessoas. Fazer com que essas pessoas acreditassem o quê? Que ele era o cumprimento da promessa, que ele era o verdadeiro Messias. E quando João, no capítulo 2, do verso 13 até o 25, ele descreve ali a primeira purificação do templo feita por Jesus, a gente vê que Jesus estava indo para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Só que nos outros evangelhos, tanto de Mateus, Marcos ou Lucas, a gente vê que essa situação da purificação do templo, ela acontece no fim do ministério de Jesus. E no livro de João, não, ela acontece no começo. Então nós compreendemos o quê? Houve dois momentos, duas situações, onde foi necessária essa ação de Jesus em relação à purificação do templo. Essa de João, especialmente, é no período de Páscoa e no começo do seu ministério. O que acontece? Naquela época, era muito longe, muito cansativo as pessoas saírem das suas cidades a pé, ou algumas vezes ali montadas, né, no cavalo, no jumentinho, e sair até Jerusalém para levar a sua oferta, né, o seu sacrifício. Aí, para não se tornar tão pesado, algumas pessoas deixavam para comprar a sua oferta lá no templo. Então, por isso que esses cambistas estavam lá vendendo, né, as pombinhas e os outros animais. Porque assim a pessoa não tinha o desgaste de carregar a sua oferta durante a viagem, que muitas vezes durava dias, e ainda o cambista conseguia lucrar com essa situação. Só que quando Jesus ele tem essa atitude de querer limpar, purificar, ele quer que as pessoas compreendam o quê? Que ali era muito mais do que isso. Tanto que quando ele afirma que ele era o templo, e as pessoas ficam ali se questionando e questionando por que ele falava aquilo, inclusive os líderes da época, né? Falaram, então se você é o templo, se você é o cumprimento da promessa, você tem que provar o que você está falando. E aí nós vemos que os judeus, eles ali começaram a ansiar mais por milagres impressionantes para comprovar aquilo que Jesus vinha falando. Só que agora você se imagina no lugar das pessoas que iam a esse templo. Eu vou ao templo no período de Páscoa para levar lá o meu sacrifício, pedir perdão e tá. E aí você tá ali no momento de tentativa de entrega, tentativa de consagração, de reconhecimento daquilo que passou ao longo da sua vida, e tem alguém gritando, olha aqui, eu tenho uma pomba para vender, olha aqui é mais barato. Tira todo aquele clima de consagração, de entrega, né, de comunhão, porque ali as pessoas estavam o tempo todo gritando. Então Jesus ele queria fazer com que as pessoas compreendessem o quê? Que ali era mais do que aquilo. E havia necessidade de reverência, de cuidado, e que em breve tudo aquilo também não seria mais necessário, porque ele veio para cumprir a promessa que já vinha sido, né, descrita desde lá do tempo de Moisés. O templo de Jerusalém simbolizava esperança e grandeza de Israel. Era algo que eles se gloriavam muito por ter. Eles se achavam muito grandes por conta do templo que eles tinham. Então aquilo, querendo ou não, gerava um pouquinho mais, né, de ego, de orgulho por parte do povo. Como a palavra encarnada, ou o verbo encarnado, assim como João descreve Jesus, nós vemos que Jesus é o novo templo e ele revela Deus habitando entre a humanidade. Se hoje nós temos essa conexão direta com o céu através da oração, é porque Deus enviou seu Filho, Jesus, para entregar a vida por mim e por você e refazer essa conexão, e aí nós podemos agora nos dirigir diretamente aos céus. Mas se não fosse o verbo encarnado, se não fosse Jesus Cristo como ser humano, nada disso seria possível. A gente vai compreender isso um pouquinho mais profundamente até sexta-feira e, claro, trazendo um pouquinho para os nossos dias para compreendermos o porquê que tanto o milagre da festa de casamento quanto a purificação do templo, eles são importantes para nós hoje.
Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você tá aqui e compartilha esse vídeo com a galera lá da sua classe.